Eu sou Israel, aqui do meu lado, o pastor Adir, né? Vamos estar ministrando hoje uma palavra que queimou o nosso coração, o coração do pastor Osiel também, que o título seria, né, Resolvendo Conflitos. Nós vamos ter uma conversa assim bem bacana. Espero que consigamos assim trazer à luz da palavra assim a resposta para alguns problemas, né, que enfrentamos também, né, como casal, como com o nosso cônjuge. E nós temos algumas dicas assim, porque trabalhamos com casais, trabalhamos com noivos, trabalhamos com pais também, fazemos o curso, né? E inclusive o pastor Adir é um dos líderes do curso. Nós temos um outro líder que é o Israel, que não está presente aí por motivos de falha na comunicação, né? Propriamente dito, que é o que nós vamos falar um pouquinho, mas eu falhei numa comunicação aí, nós não conseguimos se entender, mas também que, né, ele possa estar nos acompanhando aí, vai ser uma bênção hoje. Amém. Vamos orar antes de nós iniciarmos? Querido Deus, nos colocamos, Pai, mais uma vez na Tua presença, te agradecendo, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado já ao nosso coração, o coração de nossos irmãos. E nós queremos nessa noite, Pai, que o Senhor venha e traga, Pai, traga com a Tua luz, ó Pai, respostas, traga, Senhor, um entendimento, ó Pai, sobre esses conflitos que passamos, ó Pai, como casal, como pais, também, Senhor, como filhos, mas especificamente, ó Pai, na vida com o nosso cônjuge nesta noite, que nós possamos estar, ó Pai, ouvindo de Ti, Pai, aquilo que precisamos fazer, ó Pai, para que possamos trazer mais amor ao nosso cônjuge, entender mais ele e termos um relacionamento de acordo com o Teu querer, Paizinho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém, então, né, Dir? Esse assunto é um assunto bastante falado, né, na internet. Procuramos assim algumas informações e temos, né, ouvido bastante coisas, bastante coisa também que não tem nada a ver com o casal, né, com o relacionamento. Mas muita coisa, né, tem coerência, tem um certo entendimento, né, também olhando pela palavra, tem várias ministrações falando a respeito disso. E nós dividimos assim em partes sobre esse assunto e chegamos a uma conclusão que tem um ponto principal, que é um conflito bastante falado, bastante trazido a gabinetes pastorais aí, né, dos pastores. O pastor Osiel, acho que ouviu bastante a respeito disso aí. Um abração para ele aí, que também está nos acompanhando aí. Que é a falha na comunicação ou a falta de comunicação, né? Nós vimos assim que eu creio que é um dos maiores problemas que os casais passam. Mas capaz que vai ser só a falta de comunicação. Às vezes é um problema que uma pessoa é incompatível com a outra, né? Outros dizem dessa forma, mas eu quero trazer algo assim que nós cremos. No curso Casados mesmo a gente ministra sobre isso, que tem sim solução, tem como resolver conflitos pela comunicação, por uma boa comunicação. Mas eu queria antes fazer uma dinâmica que agora eu me lembrei aqui, que eu gostaria que vocês acompanhassem aqui, que é bem simples, tá, gente? Eu coloquei aqui 2 copos aqui para nós termos um entendimento aqui. Eu fiz isso aqui com os noivos essa semana, então está bem fresquinho, eles sabem como é que é. Os 2 tipos de casais, tá? Aqui, um dos cônjuges, eu vou colocar um copo, que é o relacionamento, né? Vou colocar nos 2 copos já aqui. E existem 2 tipos de relacionamento que as pessoas dizem, né? Uns que são incompatíveis. Vamos ver como é que funciona aqui. Olha só. Se nós olharmos aqui,
acho que dá para ter uma boa visão. Parece que é gato e cachorro. Não se encaixa, não dá certo. Até tentam fazer algumas coisas, mas não viram uma só carne, né, Dir? Não, nós fazemos isso no Casados assim. Não se mistura. Não vira uma só carne, como diz o Evangelho, né? E existe um outro que às vezes até o casal, as pessoas dizem que acham que não vai ser compatível, que não vai dar certo, mas olha o que acontece, que é o casal conforme o querer de Deus, que é um casal que é homogêneo. Se você olhar, não tem como separar, né? Como é que nós conseguimos fazer que um casamento desse fique como um casamento desse? Vamos ver se a gente consegue trazer, né, nessa noite sobre esse assunto. Como é que um casal se torna uma só carne, como diz a palavra ali, eu gostaria de abrir em Marcos 10, no versículo 6. Diz o seguinte, Marcos 10, 6: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Então, como é que nós conseguimos transformar o nosso relacionamento? Eu sei que o Adir tem bastante coisa para falar, mas eu quero dar o pontapé inicial aqui, né? Que a falta de comunicação, gente, é algo extremamente importante. O cuidado, né, que nós temos que ter. Nós estivemos conversando aí uns dias com o pastor Osiel, e ele trouxe isso que ele estava bastante incomodado com a falta de comunicação nos casais, nas famílias, né? Que existem casais que não conversam, né? Nós mesmo no curso de noivos que a gente está acontecendo, né? Nós insistimos nos casais, nos futuros casais, né, que hoje são jovens solteiros que estão se organizando para casar, que eles precisam sim conversar, né? O casal, o homem tem que conversar com a futura esposa ali, a futura esposa tem que falar coisas para esses caras aí, para aprender, para ensinar. Mas o casal, quando casa, né, depois que já uma só carne, como diz ali em Marcos, precisam se conhecer. E como é que vão se conhecer? Se comunicando, né? E uma das maiores falhas é que a gente acha, eu estou falando isso por mim, né? Eu não sei, né? De repente com vocês não acontece isso, mas comigo acontece bastante. Eu pensava que a minha esposa, ela tinha que saber o que eu queria. Como eu casei com ela tinha que, tipo, não digo adivinhar, mas que adivinhar não vem de Deus, né? Mas ela tinha que saber, né? Algumas situações que eu chegava em casa e eu pensava assim, eu queria comer tal coisa. Que vontade. E chegava em casa e não era aquilo que ela tinha feito. Eu ficava tão bravo, eu disse, mas por que ela não fez aquilo que eu gostava, que eu gosto de comer? Mas não teve uma comunicação. Não teve, né? Podia muito bem mandar um WhatsAppzinho ali. Naquela época acho que não tinha ainda, mas a gente podia falar, né? Mas a gente não fazia isso, porque faltava comunicação. E tantos casais hoje se separam porque eles dizem que não há, é como a água e o óleo ali, é incompatível. Mas por que é incompatível? Porque não conseguem resolver os conflitos. Por que não conseguem resolver os conflitos?
porque não tem a tal da comunicação, né? Tem a expectativa no cônjuge, acha que o cônjuge vai ter que fazer algo e tem essa expectativa nele e não faz algo acontecer para que, ou melhor, não faz algo para que aconteça, né? Para que venha a se realizar aquilo que quer no relacionamento. E essa falta de expressão é que causa mágoas, causa traumas, causa feridas, causa desentendimentos e até, por que não, muitas vezes separações, né? Mas eu gostaria de abrir um pouquinho mais aqui, falar até com a Dir sobre isso, desse conflito, né? Não só da falta de comunicação, entre outros, mas é um dos pontos assim bem forte. Paz do Senhor, boa noite. Isso aí, pastor Israel. O casamento é uma coisa bastante complicada. É uma obra de Deus, mas é complicado. Você ensinar um filho, ensinar um jovem, não é tão difícil quanto um casamento. Por quê? Porque o casamento já tem a estrutura pronta. Você tem que reformar o casamento. Enquanto que uma criança, você começa fazendo do novo. Do zero. Do zero. E quando você vai começar a reformar uma estrutura que já está muitas vezes desgastada, já está depreciada pelo tempo, pelos anos de convívio, se torna muito mais difícil. Mas o casamento, meus amados, é uma dádiva que Deus criou, é uma dádiva que Deus instruiu. Lá no início, quando Deus criou Adão, antes de ter criado Eva, ele já era uma pessoa completa. Adão já era completo, ele não conhecia a mulher, ele não conhecia, então para ele não fazia falta, eu creio naquele. Mas Deus, conhecendo o propósito de uma família, resolveu tirar um pedaço da costela de Adão e fazer Eva. Então Adão não era mais completo, ficou faltando uma costela aí, né, pastor? Verdade. Ficou faltando uma costela. Então, para se tornar completo, para se tornar essa homogeneidade que está aqui, Adão e Eva tinham que se formar uma só carne para poderem se completarem. Senão, depois aí, isso é o nosso casamento. Quando a gente casa, a gente tem que estar junto com o nosso cônjuge para a gente ser completo. A gente não pode viver separado depois que a gente casa. Acabou a vida de separado, é junto. Todos os deveres têm que ser feitos juntos. Muitos casos pensando em ser felizes. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente faça o outro feliz, né? Então, o que acontece? Como o casamento foi instituído por Deus, a gente está sob o propósito de Deus, este casamento. Então, a gente não pode pensar em felicidade. Não pode pensar em felicidade por quê? Porque quando a gente anda nos planos de Deus, no projeto de Deus, que a gente faz tudo de acordo e conforme Deus ordena, a felicidade já está num pacote. A felicidade já vem junto. Verdade. Né? Então a felicidade é somente um complemento. Né? Tem tantas coisas boas dentro de um casamento, né? Dentro de uma família. Tem tantas coisas maravilhosas para se viver. Mas esse ponto da comunicação às vezes pode estragar isso tudo, né? Às vezes uma palavra mal expressada, uma palavra muitas vezes não ditas também, né? A gente às vezes escuta alguma coisa do nosso cônjuge e fica guardando para nós mesmos, né? Às vezes essa palavra fica queimando dentro de nós e essa brasa só vai acendendo, só vai aumentando
até que ela explode dentro de nós, né? Então essa comunicação, como o pastor Israel falou, realmente é importante, tanto a gente expressar o que a gente tem vontade para o nosso cônjuge, como também a gente ouvir, né? Que às vezes a gente não sabe, porque homens é diferente das mulheres. As mulheres têm um tino mais acentuado, né? Eles conseguem identificar alguma coisa em nós, mas nós nem sempre, né? Nós já é mais, sabe? E passa batido. Passa batido, né? E às vezes isso pode ofender, pode causar uma mágoa dentro disso. Até a rotina, né? A rotina, o trabalho, muitas vezes, né? Cai na rotina de tu tá fazendo a mesma coisa dentro do teu relacionamento. Às vezes que nem primeiro ano, segundo ano de casado, terceiro ano, é só amor, é só love, né? É só coisa boa. Mas depois de um tempo vai caindo a pessoa, né, o cônjuge, nós vamos deixando cair vai cair numa rotina e vai acontecendo que nem o Adir falou, vai acontecendo um probleminha aqui, outro ali, e daí a gente não comunica. Diz, olha, eu não gostei do jeito que tu falou isso, eu não gostei do jeito que tu te expressou na frente da mãe, na frente do pai a respeito disso, né? Que acontece bastante e às vezes a gente não fala, e daí quando a gente não fala, a gente guarda aquilo ali, e daí aquilo ali vai explodir. No homem é rápido, né? O homem, ele não guarda muito tempo, ele fala, ou ele vai esquecer, né? Então ele tem que falar logo. Mas a mulher não, a mulher tem uma memória fantástica. A mulher consegue, em 10, 15 anos, ela guarda com muitos detalhes o teu erro, né? O erro do marido. Então assim, se tu errou e tu viu que ficou meio atravessado aquilo ali, conversa, né? Busca ter essa conversa, resolver esse pequeno problema que teve ali, porque vai acontecer o quê? Aquilo ali vai criar raiz e aquilo ali vai virar uma grande árvore, vai ganhar muita força contra o teu relacionamento. E nós precisamos buscar isso, essa falta de conhecimento às vezes que nós temos, de que achamos que isso aí não vai dar em nada, né? Foi só uma discussãozinha, dormimos e está tudo numa boa, é vida que segue. Não é verdade. Isso de fato é um problema, isso de guardar os registros dos erros, das mágoas. A gente não pode, como casal, guardar registros de mágoas. Por isso existe uma ferramenta, uma borracha muito importante, que é o perdão. Mas o perdão feito de coração, feito de arrependimento. Esse é a borracha que vai apagar esses registros, essas mágoas. Não durma nunca. Não passe uma noite sem pedir perdão ou sem dar o perdão para sua esposa, para o seu esposo. Isso apaga os registros. Isso não volta à tona, porque se a gente não fizer isso, qualquer briguinha, lá na frente, lá na diante, vem tudo à tona. Porque tu fez isso, tu fizeste aquilo lá, sabe? Daí vem aquela lista toda. Mas no momento que você libera o perdão, aquela lista, ela é apagada, ela é destruída. Então a sua vida começa limpa, é como se fosse uma memória de computador. Quando você deleta o que não presta dentro do teu computador, além de se tornar mais rápido, não corre o risco de trancar seu computador. A mesma coisa é a nossa mente. Quando a nossa mente está limpa, a nossa mente processa mais rápido. E às vezes a gente pergunta assim, mas onde é que está isso na palavra, né? Onde é que fala sobre isso, sobre essas questões de que tem que resolver conflitos, a questão de saber como falar, de como agir, propriamente dentro do versículo que fala que se tornam os dois uma só carne. Se nós pararmos para pensar, esse versículo é completo, porque tu já viu uma mão não perdoar um pé, não perdoar uma orelha? Não tem como, é uma coisa só, o corpo humano é um só. E quando nós nos tornamos uma só carne,
Não tem não perdoar ou guardar mesmo a mágoa, guardar ali a falta de perdão. Isso vai causar problema. Com certeza vai trazer à tona problemas grandes e, consequentemente, uma vida fora da vontade de Deus. Parcialmente sim, porque o casal ele não vai conseguir os dois estarem juntos como uma só carne diante de Deus. Talvez um vai estar mais na presença de Deus, outro não, né? Talvez como casal ali um vai no culto um dia, outro vai no culto no outro dia, mas os dois não andam mais juntos. Por que não? Porque não há mais aquela unidade entre eles, né? E isso é muito grave. Isso está acontecendo com os casais frequentemente, porque não tem esse conhecimento. Teve um livro que foi lançado em 92, se eu não me engano ali, porque pelo que eu vi, assim, que eu li, que fala, é um livro, olha, 92, olha, bem antiguinho até o livro, mas muitos ainda não tiveram o prazer de conhecer e de ler, que é As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é um livro fantástico que nós usamos, né, dentro do curso Casados, dentro do curso de Noivos. Acredito do Pais, eu não sei se ainda é usado, fala alguma coisa assim, mas eu gostaria de deixar assim, ó, se você quiser procurar na internet ali, 5 Linguagens do Amor, até em PDF tem, e fala sobre 5 linguagens que, se tu descobrir a linguagem do teu cônjuge, com certeza o teu relacionamento vai ter uma mudança. Eu vou citar os 5, tá? O número 1, dar e receber presentes. O número 2, tempo de qualidade. 3, palavras de afirmação. O 4, toque físico. E o 5, serviço. São as 5 linguagens. Se você procurar na internet, vai ter alguns que vão dizer que tem 10 linguagens, outros tem 7, mas essas 5 linguagens se enquadram em, olha, muitas pessoas. Eu não conheço uma pessoa que não se enquadre num dessa linguagem. Porque quando tu descobre que a tua esposa, ela tem a linguagem de palavras de afirmação e não como a gente achava que era dar e receber presente, tu consegue entender que muitas vezes uma palavra de afirmação, uma palavra que venha impulsionar o teu cônjuge a fazer algo, isso vai alimentar o teu relacionamento. Agora, quando tu não sabe desses 5 pontos, tu não sabe qual que é o do teu cônjuge, é uma loteria, porque tu vai querer acertar e às vezes vai se dar mal, e daí às vezes tu vai te frustrar, e eu não vou mais tentar descobrir nada, porque está dando tudo errado, eu faço a comida, eu lavo a louça e a minha mulher não dá bola, ou eu faço isso para o meu marido e ele não quer saber. Mas não é a linguagem dele ou dela. Talvez nós precisamos investigar um pouquinho melhor, porque o homem que tem na sua linguagem o serviço, que é o serviço, que é fazer as coisas e tal, para ele, quando tu fizer isso para ele, vai ganhar ele. Ele vai se sentir amado, ele vai se sentir honrado. Agora, se nós não soubermos, no caso da mulher, que é o tempo de qualidade, a maioria das mulheres tem tempo de qualidade, não são todas, mas a maioria, que é gostar de conversar. Gosta de conversar, tira um tempo de qualidade de conversa com o marido. Aí o marido não gosta de conversar. Não gosta, não perder tempo, ficar conversando. Não vai conseguir nunca entender o teu cônjuge, porque não vai ter uma boa comunicação, aquilo ali vai trazer frustração. A pessoa quer um tempo de qualidade, daí tu pega e vai logo para toque físico, que é ficar junto com a tua esposa e querer fazer um carinho, e eu não quero saber disso aí. Eu queria conversar e agora tu vem pessoa pegajosa, né, que nós estávamos falando hoje. Mas são 5 linguagens que vão nos auxiliar. Eu gostei de trazer isso aí para a conversa, porque é um dos como resolver esses conflitos, né? Tendo essa ideia das 5 linguagens, né? Como você colocou essas 5 linguagens, eu queria colocar
3 pontos fundamentais que a gente tem que cuidar muito num relacionamento. Primeiro ponto importante é o descuido, que a gente tem que cuidar muito. A gente não pode se descuidar da gente. A gente não pode esperar o nosso cônjuge, costumo dizer, com aquela camisa de tinta, de loja de tinta, com aquela camisa do político. Misericórdia. Né? Com as calças furadas. Você tem que valorizar. Quando você vai namorar, você não ia desse jeito, porque quando você vai ficar com a tua esposa, você tem que te atirar, tem que te largar, né? Outro ponto muito importante é a distração, que estraga os casamentos. As pessoas que distraem com o celular, hoje que está na moda. Muito sério isso aí. Né? As pessoas deixam, ao invés de estar junto, tomando um chimarrão, conversando, batendo um papo, abraçando a esposa, o esposo, ficam no celular. Isso é distração, isso distrai, isso vai desgastando. E acontece com muitos casais. Muitos casais. E daí já no celular, principalmente, hoje é um aparelho moderno e muitas traições partem do celular, redes sociais. Isso tem que ter tomado um cuidado assim muito grande. E outro ponto fundamental também é a distração. Distração não, a desinformação. As pessoas têm que se atualizarem, têm que ler, porque quando você somente escuta, você somente vai aprender o que os outros já sabem. Você tem que se informar, você tem que ler livros. Um caso também dentro dessa desinformação, quando a sua esposa vai pedir dinheiro para você para ir num cabeleireiro, você dá 30 pila para a mulher. Não tem noção nenhuma do preço. Não tem noção nenhuma, né? E acontece muito, isso entristece a esposa, né? Se entristece muito. Eu acho que porque o homem ele vai em qualquer 10 pila, 15 pila para cortar o cabelo, ele acha que a mulher corta desse jeito também, né? Tipo, vou passar lá a número 1, número 2, é 10 pila e dá tudo certo. Mas a mulher não funciona dessa forma, né? Falar em cabelo, pastor Israel, se eu dissesse para ti que eu tenho uma máquina de cortar cabelo, posso cortar no meio assim e pintar um lado cor-de-rosa e o outro... Não, tá. Não? Poder pode, mas ia ficar muito ruim, né? Não pode. O pastor disse que não pode. Eu quero só citar aqui um texto bíblico que está lá em 1 Timóteo 5:8. E agora, nesse texto bíblico diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Agora, pastor, eu vou te fazer uma outra pergunta. Essa foi uma condição que Deus colocou. Se não cuidar dos seus, é pior do que os infiel. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para ti. O que tu preferes? Que eu corte os teus 10 dedos ou o teu cabelo? Esse que é um problema que está acontecendo nos relacionamentos. As pessoas se preocupam com o cabelo, que vai crescer daqui 2, 3 meses, e não estão se importando com os dedos. Não estão se importando com os dedos que estão indo no casamento, que estão indo com o desgaste, com o descuido do casamento. As pessoas estão preocupadas com coisas que não, com coisas desnecessárias, coisas que é possível restaurar, mas as pessoas preferem perder os dedos, perder a família, perder a casa, por não deixar mexer nos cabelos. Isso é uma coisa que está acontecendo muito nos relacionamentos. As pessoas se preocupam em construir muralhas nas suas casas, colocar grades para se proteger dos ladrões,
mas o ladrão vem pelo celular, o ladrão vem pela porta de casa. O ladrão vem através das brechas que a gente deixa, com nossa autorização. E isso tem causado muito dano na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso casamento. O inimigo, porque a gente sabe que o diabo, o papel dele é nos infernizar, é roubar, é destruir, é acabar. E o diabo sabe que a estrutura, o plano de Deus, no momento que ele criou a família, foi para os pais ter conhecimento da palavra de Deus e passar esse conhecimento para os seus filhos. Quando toda essa família estar dentro dos planos de Deus e dos propósitos de Deus, no momento que os filhos saem para fora de casa, que eles entram numa sociedade, a sociedade vai ser melhor. Isso o diabo não quer. Por isso que ele tenta destruir a família, destruir a casa, destruir o lar, destruir os casamentos, para que quando os filhos saem da porta de casa para fora, para a sociedade, eles já têm essa ideia que o diabo já colocou na mente deles, de separação, de divórcio, de adultério. Já estão acostumados. Já estão acostumados com isso que está falando. E olha essa palavra de 1 Timóteo. Ele colocou uma condição. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele não está dizendo que a gente tem que chutar a Bíblia, que a gente tem que matar para negar a fé. Não, ele está dizendo que se tu não cuidar da tua casa, não cuidar da tua família, tu está negando a fé. Não adianta você querer levar ensinamento para meio mundo, você querer atravessar continentes para levar a palavra de Deus para as outras pessoas, se as pessoas que moram contigo não têm esse conhecimento da palavra de Deus. Negligencia, né? Negligencia quem está em casa, a sua família. E isso, aqui na carta de Timóteo, está bem claro. Que é pior do que os infiéis. Tem coisa pior que isso, que o infiel? Tem. O abandono da família. Às vezes a gente é hipócrita em achar que o mundo vai melhorar nossos filhos. Vai melhorar nossos filhos. É a gente que tem que melhorar os nossos filhos, dar exemplo aos nossos filhos para que o mundo seja melhorado através deles. Eu sempre ouvi um termo, pode ser que é um ditado, mas funciona em muitos casos, né? Que a gente diz que a esposa que não respeita o marido, quando tem um filho, normalmente o filho não respeita a esposa, a mãe, não a esposa, a mãe. E a gente acompanha alguns casais e a gente vê muito isso, que quando o cônjuge não respeita a esposa, né, falando na esposa assim, ela não respeita o marido, ela vai receber do filho uma certa, não desprezo, mas uma forma diferente de resposta, quando ela vai perguntar algo, quando ela vai tentar ter autoridade sobre o filho, ela recebe a resposta não muito agradável. E é espiritual, não é? Eu não sei, mas a gente ouve muito isso. E isso entra bem, como o pastor falou, né? Tudo tem um início. O relacionamento marido e mulher ali, né? É o berço para a família. E o inimigo, ele não quer que tu tenha uma família blindada, uma família de acordo com os princípios de Deus. Então, o que o inimigo faz? Ele vai agir no quê? Na tua esposa, ou na esposa, né? Vai agir no teu marido. E assim vai ser. Até eu anotei aqui, uma das coisas é o desrespeito ao cônjuge. Não só o homem, não só a mulher com o homem, mas o homem com a mulher também.
um certo desprezo. Às vezes a gente vê casais que desprezam e falam pelas costas, né? Eu botei aqui alguns, tá? Não discutir na frente de outras pessoas. Tem casal que discute como se ninguém estivesse junto ali, falando de problemas que estão entre o casal, discutem na frente dos outros. Isso é um dos grandes problemas e grandes conflitos, que quando eles estão sozinhos, se eles já discutem quando tem gente perto, quando estão sozinhos, eles só não vão se matar. Então, assim, isso aqui é um dos pontos, saber o limite, até onde tu pode chegar, né? Tem situações que a gente ensina no curso, que a gente pode dizer o que? Quando a gente vê que passou do limite, tipo assim, não estou mais aguentando essa conversa. Sabe o que a gente faz? Só, vamos dar um tempo, tá? Até aqui tá tranquilo, mas daqui para frente eu não estou conseguindo mais, então vamos tentar conversar de uma outra forma, ou num outro momento, mas não vamos passar daqui. Isso o cônjuge pode fazer. Mas erra. Não, ele pode fazer, porque ele está, antes de começar um conflito, ele já está dando um sinal, né? Eu acho que é muito interessante a questão de sinalizar, né? Tipo, até aqui deu, mas vamos dar um tempo agora, né? Outra questão, né? A gente tem que fazer as coisas para o nosso cônjuge como se a gente fosse fazer para Deus, com excelência. Não digo aqui em deusar o cônjuge, não é isso, mas é tu fazer as coisas com excelência. Vou fazer uma janta hoje para minha esposa, né? Vai fazer, não tem muita coisa, tem ali um arroz, um feijão, um ovo, mas tu vai fazer com carinho, tu vai fazer com excelência, né? Eu vi até essa semana aí o Mateus fazendo uma janta aí, eu achei fantástico, né? Mas assim, é com excelência. Não pode, mas eu não tenho as coisas certas para fazer. Não precisa. É tu mostrar gratidão em meio ao que tu está fazendo. Isso é o que o nosso cônjuge precisa ver. Em Efésios 5, né, o pastor mandou para mim um versículo. Eu estava escrevendo algumas coisas e o versículo mais falado é esse versículo aqui. Até é difícil achar um versículo dentro de Efésios 5, porque todo ele é fantástico para um relacionamento. Mas começando ali no 22, ele fala sobre que as mulheres, né, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Mas o que eu gostaria de falar aqui é nesse último aqui, ó. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu achei interessante isso aqui, cara, porque normalmente o marido, né, eu não quero me incluir nisso aí, mas assim, normalmente o marido quer que a mulher respeite ele, mas no início ali, antes disso, fala que ele tem que amar ela, né? A gente não lê isso aqui, a gente lê primeiro assim, mas a esposa tem que respeitar o marido, mas antes disso diz o quê? Ame a própria esposa, né? O homem tem que amar primeiro. Para te ter o respeito, tu tem que demonstrar amor. Então, assim, é uma das dicas que nós podemos, né, colocar aqui, que a gente precisa amar. Tu precisa colocar esse amor, né, em prática. Mas eu não é aquele sentimento que eu tinha no começo e tal. Mas o cara vai trabalhando, né, o relacionamento, vai adquirindo, vai orando, pedindo a Deus, né? As esposas, quando os maridos não fazem as coisas, coloca diante de Deus, né? Orem, os seus maridos orem também. Isso que eu ia falar, né? Que o marido e mulher não tem que competir entre si, eles se complementam, eles têm que se complementar. A mulher tem que respeitar o seu marido, como diz a palavra de Deus. O marido tem que respeitar a sua mulher. Mas como respeitar se às vezes o meu marido não merece ser respeitado? Não importa. O casamento, como nós falamos, foi Deus que constituiu. Então, se você respeitar o seu marido, independente da situação, de quem ele é, você está honrando um propósito que Deus estabeleceu.
né? Você, se agradando ao seu marido, você não, além de agradar ao seu marido, é claro, mas você está respeitando um propósito de Deus. E quando você está obedecendo um propósito de Deus, Deus vai se encarregar de transformar o teu marido, para que mais adiante ele mereça esse respeito que você hoje acha que não tem. É verdade. Hã? Até aqui eu coloquei também um dos conflitos são os papéis invertidos, né, do marido e da esposa. Tem coisas que a gente está mais habituado, não vou dizer que nós praticamos mais, não. Nós estamos mais habituados por causa do curso, né? Nós deveríamos ser mais praticante, né? Mas às vezes a gente não consegue. Mas um dos pontos assim que a gente ouve muito são papéis, né? Que cada um tem um papel. O marido, por si só, ele quer que a mulher seja submissa. Ele muitas vezes nem sabe o que é isso. O marido não sabe o que é submissão às vezes, mas ele quer que a mulher seja submissa, porque ele acha que submissão é aquilo: eu vou me sentar no sofá e a minha mulher vai trazer a comida para mim, e a hora que eu tiver com vontade de tomar um café, ela vai fazer o café para mim, e isso é submissão, né? Essa é a visão de um marido. Mas qual é a visão que Deus deu também para os maridos? Qual é o papel dele? Eu coloquei aqui, vou dar uma pincelada assim de uma parte do curso, de 6 pontos que o marido tem, que são os papéis do homem, né? As mulheres vão vibrar agora, mas um deles, ó, ele é tranquilizador. Isso aqui é tudo para a esposa, tá? Ele é o tranquilizador dela, ele é o líder dela, ele é o provedor dela, ele é o exemplo de amor de Deus para ela. Aí agora começou a pegar pesado. Ele ama e protege ela, e ele é o intercessor e o guerreiro. Esses são os papéis do homem, né? Alguns, os 6 papéis assim que eu peguei. Tá, mas e da mulher? Da mulher é só apoiadora, é só auxiliadora? Não, eu botei 6 aqui também para ela, né? Que é a apoiadora, ela é auxiliadora, ela é administradora, ela é o reflexo do amor de Deus, né? O homem é o exemplo do amor e ela é o reflexo desse amor. E ela ama e é companheira do marido, e ela é intercessora e ela discerne coisas que o homem às vezes não discerne. Tá, mas o que isso tem a ver? O que eu tenho para te dizer assim, ó, se o esposo não cumpre um desses papéis, a esposa não consegue cumprir o outro, porque se ele não é tranquilizador, ela não consegue ser apoiadora dele. Se ele não é o líder dentro do seu lar, como é que ela vai auxiliar quem não é líder? Como é que dentro de uma empresa, como é que existe um auxiliar e não existe um chefe? Não tem como, né? Tem que ser um que lidere uma equipe e alguém que seja o auxiliar, né? Então, ou melhor, o provedor. Ah, mas o homem recebe, mas a esposa recebe mais do que ele. Não quer dizer, não tem nada a ver. O provedor, ele é o provedor, nem que seja no mínimo, mas ele é o provedor. O homem tem que ser o provedor. Na Bíblia fala sobre isso. Mas o que sobra para a mulher se ele é o provedor? Ela é administradora. Ela administra. Uma mulher sábia edifica a casa, como diz, né, em Provérbios, né? Mas a insensata com as próprias mãos derruba. Como assim? Não sabe às vezes administrar, não sabe investir o dinheiro. Uma mulher sábia, ela sabe administrar e ela vai fazer com que a prosperidade habite no lar, né? Mas isso é reflexo de um papel entre marido e mulher. Quando os dois têm os papéis bem definidos dentro do lar. Não importa se um ganha mais, outro ganha menos, ou as crianças, a minha esposa sabe lidar melhor do que o marido. Não. O que importa é os papéis serem bem colocados. Eu acho muito importante o papel de intercessor dentro de casa. O intercessor tem tanto o marido como a mulher, um tem que interceder pelo outro. Isso é muito importante.
Se a gente olhar lá a história da Arca da Aliança, a Arca da Aliança, ela passou, antes de entrar na igreja de Davi, lá buscar para o templo de Davi, ela passou na casa de Obed-edom. E grandes coisas foram feitas na casa de Obed-edom, grandes bênçãos Obed-edom recebeu quando a presença de Deus vai dentro da casa. Então não busque a presença de Deus em outro lugar sem ter antes a presença de Deus dentro da tua casa. E esse papel de intercessor me levou também agora à palavra do rei Josafá. Creio que muitos já ouviram falar do rei Josafá, que Deus mandou ele pelejar contra um exército, e ele disse: meu Deus, como eu vou pelejar? A gente não tem exército suficiente, e o deles, os inimigos são muitos, como que a gente vai poder ganhar, eliminar isso? Deus disse para ele: faça a tua parte, que o resto é comigo. Josafá foi e orou, e sem ele levantar sem levantar uma espada, sem matar uma única pessoa, o exército foi destruído. E isso, por isso que o papel de intercessor dentro da casa é importante. Não importa se talvez um dos cônjuges não creia na palavra. Quem acredita, tanto faz o homem ou a mulher, se um deles crê na palavra de Deus, intercede pelo marido, intercede pela esposa. Deus vai pelejar, como assim fez com Josafá. Deus vai pelejar pelo teu esposo, pela tua esposa. Não deixe de interceder dentro da sua casa. Não deixe de orar o tempo todo. Muitos têm a mania de botar culpa, porque a minha família, o meu esposo, a nossa casa tem problemas geracionais dentro da casa. Mas essas pessoas têm orado para que esses problemas, porque eu bato na minha mulher porque eu via meu pai batendo na minha mãe. Isso, a gente escuta muito disso. Mas o que essa pessoa está fazendo para melhorar? O que esse cônjuge está fazendo para melhorar, para não ser igual ao pai dele? E se a gente pegar a história de Salomão, Salomão tinha tudo para odiar o pai dele. Salomão foi um filho bastardo, fora do casamento. Salomão foi filho do homem que matou o primeiro marido da mãe dele, que destruiu. Ele é fruto de um casamento podre que nunca existiu. Salomão, ele tinha tudo para ser um cara para dar errado, mas não. Ele foi filho de quem? De Davi. Davi, ele era suscetível, ele era o segundo coração de Deus, ele era suscetível ao que Deus falava. Deus falava: te arrepende, Davi se arrependia. Deus falava: te transforma, Davi se transformava. E Salomão pegou isso do pai dele. O pai dele ensinou isso para o seu filho: não faz isso, isso está errado, tu faz isso, faz aquilo. Nós temos que ser assim, pais, a gente tem que ser um casal, que a gente tem que entender que os nossos filhos, o chão dos nossos filhos tem que ser a nossa cabeça. Os nossos filhos vão muito além do que nós fomos. Nossos filhos não são obrigados a começar a rastejar do mesmo jeito que a gente rastejou. O Davi não criou Salomão para ser um rei. Davi criou Salomão para ser um filho. Criou para ser um filho, ter caráter. Tanto é que no momento que Deus pediu para Salomão: o que tu vai querer? O que tu queres que eu te dou? Salomão pediu o quê? Sabedoria. Se é muitos de nós, o que vai pedir? Vai pedir dinheiro, vai pedir um monte de coisas. Mas não. Salomão pediu sabedoria. Por quê? Porque veio
de um caráter, de um homem que se arrependeu diante de Deus. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode, como casal, botar na cabeça, porque eu sofri, o meu filho vai ter que sofrer também. Não. Isso aí a gente tem que orar para exterminar isso. Para que os nossos filhos se tornem uma geração diferente, uma geração envolvida com o propósito de Deus. Só assim a nossa sociedade, a nossa família, o nosso casamento vai ter um rumo certo. Os nossos filhos, eles têm que ver exemplo, né, em nós como casal. E acontece muitas vezes isso, nós não conseguimos ser o exemplo, né? Mas talvez alguns relacionamentos hoje, né, atualmente, estão vivendo papéis invertidos, falha na comunicação, como nós falamos, ou até mesmo desrespeito dentro da família. Mas agora já estou há 10 anos casado, 20 anos casado, agora já não adianta mais. Adianta sim, nós podemos mudar. Como que nós mudamos isso? Buscando, né, que nem o pastor falou, buscando na palavra, sendo obediente àquilo que Deus colocou, né? Ali Efésios 5, 21 até o 33 já dá uma boa explanada assim, do que nós devemos fazer, devemos ser. Mas assim, coloque para Deus a tua situação. Talvez hoje você viva dentro do seu lar discussões, problemas com o cônjuge, desrespeito dos filhos e tantas outras coisas. O que nós podemos fazer? Se coloque diante de Deus, busque Deus, porque sempre quando Deus, né, na palavra, sempre que foi falado, sempre que foi invocado o nome do Senhor, sempre teve provisão, sempre teve restaurado a solução ali, sempre foi colocada para as pessoas. Então assim, nós precisamos colocar o nosso relacionamento diante de Deus. Nós precisamos estar buscando medidas, até mesmo para que não venha a ser hereditário, né? A questão geracional também de problemas que os pais tiveram, que os avós tiveram, daí eu tenho que ter. Não, né? Quando nós casamos, né, eu e minha esposa, nós oramos antes e quebramos maldições que a gente sabia e conseguiu ver que aquilo ali estava sendo, que estava vindo de vô, de pai, e daí estava tentando entrar no nosso relacionamento também. Nós oramos e quebramos, colocamos diante de Deus e conseguimos. Como é que nós conseguimos fazer? Somente orando, né? Nós casamos não é para satisfazer não é para satisfazer os nossos desejos, né? Eu coloquei aqui, mas sim satisfazer e auxiliar o nosso cônjuge a realizar os sonhos dele também, né? Nós temos que ser não é uma âncora, nós temos que ser uma plataforma para impulsionar o nosso cônjuge. Talvez até então nós fomos errados, nós erramos muitas vezes, mas hoje, né, a gente ouvindo isso, a gente consegue entender que tem um rumo diferente, que tem uma ideia diferente, que Deus tem um plano para o nosso relacionamento. O casamento é a instituição mais antiga, né, que Deus fez, é a primeira instituição que Deus fez foi o casamento, né? Então nós precisamos buscar a orientação de como ter esse relacionamento firmado na rocha. Exatamente. Não deixe seu marido, sua esposa saber coisas que você fez por terceiros, por gente de fora. Não deixe. Isso destrói, isso termina com um relacionamento. Conte, converse. Todo mundo, nós somos humanos. Davi, como eu falei há pouco, era o segundo coração de Deus. E errava. E se jogava no chão e chorava. Só que Davi não repetia os mesmos erros, né? Ele se arrependia e não repetia. Nós temos que tentar fazer o mesmo. Não deixe fofocas entrar na sua vida. Não deixe. Conte, converse com a sua mulher, converse com o seu marido. Isso vai te dar força, vai te dar coragem, vai apagar registros,
Isso é o propósito de Deus, isso que Deus quer nos nossos relacionamentos, que a gente seja duas pessoas. O pastor Ozel gosta muito de falar da palavra sinergia. O casamento é para criar uma sinergia, a gente tem mais forças em dois do que um sozinho. É muito forte. A gente tem que estar abraçado com o nosso companheiro, com a nossa companheira, tem que estar junto todos os momentos. E isso que a gente torna um casamento forte, um casamento saudável, dentro do propósito de Deus. Tire tempo com o seu cônjuge, eu botei aqui, não só porque estamos na quarentena, né? Na quarentena não tem tempo, né? Mas não só por isso. Tire um tempo com o teu cônjuge e invista no teu relacionamento, porque isso aí não é para 1 ano, não é para 5 anos, não é um projeto para 10 anos. Isso é um projeto, agora vai pesar, é um projeto para a vida toda. Pensa bem. Do início ao fim. Do início ao fim. É um projeto gigante, né? O pastor Osiel até colocou uma frase assim, ó: acredito que a transparência entre os cônjuges não só resolve conflitos, como também evita os conflitos. Amém? Isso que eu estava falando antes, de não deixar nada que vem de fora. Eu quero ler uma passagem ali de Josué, que ele disse, Josué 24:15, que ele diz assim, ó: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué estava dizendo, provavelmente ele ficou esbravejado, ficou intrigado com o povo dele, que depois de ter visto todas aquelas maravilhas que Deus fez, de tirar, libertar o povo do Egito, de abrir mar vermelho, de brotar água em rocha, e ainda o povo estava querendo adorar outros deuses. Eu acredito que aqui Josué ficou muito bravo e disse para eles: mas vão, se vocês querem adorar, vão, depois que vocês viram isso tudo, se vocês ainda mesmo assim querem seguir a outros deuses, vai, mas na minha casa não. A minha casa a gente vai servir o Senhor, na minha casa não vai ser destruída por falta do amor de Deus na nossa casa. A gente vai estar firmado na rocha, a gente vai estar firmado no Senhor. Amém. Você imagina a brabeza que deve ter ficado Josué, né, com esse povo que não quis, viu aquelas maravilhas todas, mesmo assim estavam querendo duvidar, estavam querendo deixar as coisas de fora entrar para dentro da vida deles. E causar destruição, claro, quando não vem de Deus, é destruição, é do inimigo. Posicionamento, teve um posicionamento ali. Talvez é o que nos falta muitas vezes, né? Ter esse momento de lucidez, de dizer assim, não, chega, né? Até aqui aconteceu isso, daqui para frente não vai acontecer. A questão do perdão, se nós formos abrir aqui perdão, daí nós vamos ficar a noite toda aqui, né? Porque o perdão ele envolve muito mais, né, do que uma pequena ministração sobre isso. É algo grandioso que Deus tem colocado e é a chave de muitos da solução, né? Na verdade, o perdão é a solução de muitos problemas que passamos, né? Quando a gente pega e coloca para o nosso cônjuge, diz, ó, eu falhei nisso, eu falhei naquilo. Mas sempre eu digo, né? Quando tu vai pedir um perdão, se é uma coisa muito, muito antiga, se é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, coloca diante de Deus, né? E pede para Deus um tempo, um momento para te ter esse conserto com o teu cônjuge, porque é muito sério. Cônjuges tentando restabelecer o perdão, mas não sabendo como falar, achando que eu vou falar porque isso aí faz tanto tempo, né? Isso aí não vai trazer nenhum dano, e acaba trazendo um dano desastroso, algo violento contra o relacionamento. Então, assim,
ore. Coloque, eu sempre falo isso, coloca para Deus primeiro, e Deus vai dar o momento certo para te restabelecer esse perdão, para te colocar, né, esse perdão para tua esposa, para o teu esposo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, então. Eu gostaria de orar nessa noite, pedir para os irmãos se colocarem em pé. Amém. Tudo que foi falado aqui, né, nós ministramos no curso do Casados. O Casados para Sempre, ele veio como uma ferramenta dentro do ministério, e nós usufruímos dessa ferramenta. Mas eu não tenho esse problema. Se tu não tem esse problema, segue esse espaço aí, e glória a Deus, vai ser uma bênção no teu casamento, né? Mas eu tenho problema. Venha fazer o curso, venha aprender um pouco mais, não daquilo que nós ministramos, não, porque nós somos ministrados nesse curso. Cada vez que um líder ministra um curso, cada experiência que ele tem e cada momento que ele vai ministrar, ele também passa em revista o relacionamento. E nós, quantas vezes nós chegamos depois de uma ministração como essa, e nós vamos conversar com nossa esposa, com o nosso esposo, e colocar, né, os pratos na mesa, colocar em pratos limpos, né, como diz a palavra. Amém? Que nós possamos refletir e buscar de Deus orientação para que nós possamos ter um relacionamento diante de um cenário totalmente doido que está vivendo, né, o nosso Brasil, um cenário onde vimos casais se separando por não poderem estar perto um do outro, porque antes chegava do trabalho e era uma horinha ou duas com a esposa, e depois dormia, acordava no outro dia cedo e saía de novo, quase não se viam. Agora tem que ver todo dia, toda hora o cônjuge. Isso aí está trazendo grandes problemas, né? O pastor Sérgio falou hoje que muitos estão reclamando, né, que não tem o que falar mais, né? E daí ele falou, vontade de dizer, né, não tem o que falar porque tu não busca, né, na palavra. Se tu procurar ler, tu vai ter muito o que falar, né? Que nós possamos ser essa pessoa de buscar orientação, de ler, de estar presente, né, diante de Deus para o nosso relacionamento. Amém? Pai, nós colocamos o nosso relacionamento, os relacionamentos aqui, ó Pai, representados diante do Senhor. Pedimos a Ti, Pai, nesta noite, que o Senhor venha a estar nos auxiliando, que o Teu Espírito Santo possa estar, ó Pai, passando em revista as nossas vidas, para que possamos ter um relacionamento diante do Senhor, um relacionamento, ó Pai, que venha a ter luz, que venha, sim, Pai, a ser exemplo, ó Pai, que muitas pessoas possam ver a Tua glória em nosso casamento. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Que nós possamos, que o nosso cônjuge, ó Pai, possa estar, ó Pai, diante do Senhor, sendo abençoado por Ti, Pai. E que nós possamos ser prósperos juntos, ter uma vida com realizações, com sonhos, ó Pai, diante do Senhor, mas que possamos ter em foco, ó Pai, a vida eterna contigo, ó Pai, que nós possamos ter, ó Pai, uma vida aqui na terra, juntos, ó Pai, como uma só carne, em nome de Jesus, e que todos os conflitos, ó Pai, que tudo aquilo que venha aparecer, que o Senhor venha estar ministrando o nosso coração e trazendo, ó Pai, paciência, para que possamos destruir, ó Pai, esses conflitos, que possamos, ó Pai, trazer luz, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos.